Na razão prática, nós somos livres. Livres porque racionais. Vamos pensar, por exemplo, nos animais. Os animais eles estão sujeitos à selvageria da causalidade, da necessidade da natureza, né? Eles não se colocam diante de possibilidades morais, né? Não existe nenhum animal moral, né? Exceto o ser humano, que também não deixa de ser animal, né? Nesse sentido. Então Kant ele coloca aqui a questão da liberdade e da moralidade. Segundo Kant, a ética é universal, não está restrita à subjetividade ou à cultura. Seus princípios derivam da racionalidade humana. A moralidade trata do uso prático e livre da razão. Os princípios da razão prática são como leis universais que definem os deveres do indivíduo. Ele vai falar em deveres, né? Isso é muito interessante. E ele vai dizer que o dever supõe a escolha, né? O dever supõe a liberdade, supõe você poder ter feito diferente, mas escolher o dever, né? Os princípios, então, da razão prática são como leis universais, que definem os deveres do indivíduo. Por ser racional, o homem é responsável pelos seus atos, ao contrário dos animais que estão imersos nessa causalidade selvagem da natureza. A moral, então, aparta o ser humano da natureza. Kant parte dessa consciência moral do ser humano para estabelecer princípios para ela. Ele busca, portanto, os princípios a priori da moral. E aí a gente vai começar a falar em imperativos, né? Ele, antes de tudo, é importante fazer essa distinção que ele estabelece já no começo entre imperativos e máximas. Os imperativos, ao contrário das máximas, eles têm certa objetividade, né? As máximas são necessariamente subjetivas a quem definiu essas máximas, né? Diz respeito ao modo de vida dessa pessoa. Os imperativos, eles têm essa objetividade, eles têm esse caráter mais geral, né? Proposições fundamentais práticas são proposições que encerram uma determinação geral da vontade, determinação de que dependem diversas regras práticas. Elas são subjetivas ou máximas quando a condição é considerada pelo sujeito apenas válida para a sua vontade. São, por outro lado, objetivas ou leis práticas quando essa condição é reconhecida como objetiva, isto é, válida para a vontade de todo ser racional. O que vai ser interessante nos imperativos, né? Quais tipos de imperativos ele vai classificar, né? Um deles vai ser fundamental, né? Que vai ser o imperativo categórico. E o primeiro, o imperativo hipotético, ele também não é uma máxima, mas ele não pode ser uma lei, porque ele é relativo ao conteúdo. Vamos dar um exemplo. O que poderia ser um imperativo hipotético? A fórmula se x faça y, né? Se você quer x, faça y. Se você quer ter saúde, faça exercícios. Se você quer entender a filosofia de Kant, leia os livros de Kant. Então, esses imperativos são hipotéticos porque eles são relativos a esse conteúdo, né? No caso, o objetivo da pessoa pode ser até qualquer pessoa, por isso não é subjetivo, né? Qualquer pessoa que queira entender Kant, lendo os livros de Kant, vai chegar lá. Então, tá valendo, né? E qualquer pessoa que quiser ter saúde se exercitando pode chegar lá também. Então, também está valendo a objetividade. No entanto, não é uma lei porque depende desses conteúdos. Saúde, entender Kant, né? Então, o que seria o categórico? Que é muito importante. O imperativo categórico, ele pode parecer mais vago, né? E vão criticá-lo por isso, mas
A ideia básica é que você deve agir de tal forma que sua ação possa ser considerada como norma universal. Não temos mais o relativismo do conteúdo, né? A gente tem aqui uma abertura total. Então, pode se aplicar a qualquer coisa, a qualquer esfera. Então, ele diz que é o caráter formal, né, do imperativo categórico que o destaca, né? Que é a forma que vai prescindir do conteúdo, né, nesse caso. Os imperativos determinam, contudo, seja as condições da causalidade do ser racional, como causa eficiente, só em consideração do efeito e da capacidade para produzi-lo, seja que determinam só a vontade, não importando se é ou não suficiente para o efeito. Os primeiros seriam imperativos hipotéticos e encerrariam apenas simples preceitos da habilidade. Os segundos, de forma inversa, seriam categóricos, constituindo somente eles leis práticas. Se cada pessoa agir pensando que a forma como ela está agindo no mundo vai ser uma norma universal, ela vai estar agindo eticamente, né, de acordo com Kant, né? Ela vai estar correspondendo aos deveres do indivíduo, né? Que é todo o objetivo aqui, né? Ele põe esse aspecto de responsabilidade, né? Justamente por ser livre, por ser racional. Então ele está falando no nível dos deveres, né? E aí o imperativo categórico é o princípio fundamental que ele encontrou para aplicar isso na prática, né? Então todo ser humano deveria estar, segundo Kant, se questionando se o que ele está prestes a fazer pode ser tornada uma norma universal e isso vai ter sido uma coisa boa. Se sim, então ele poderia fazer isso, né?